Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia, sejam muito bem-vindos ao Super Resolve. Hoje nós temos a prova do Enem 2020 de primeira aplicação e um texto muito bom para falar sobre igualdade, desigualdade, relações de trabalho no Brasil. É um tema muito, mas muito rico. São poucas palavras, mas uma discussão gigantesca, tá? E o texto ele coloca assim, né? As trabalhadoras do telemarketing, uma nova divisão sexual do trabalho. É um texto que está dentro de um sociólogo chamado Ricardo Antunes, que fala sobre infoproletários. Veja, e esse é um conceito muito importante, né, que fala sobre a ideia de trabalho informal. Um tema muito, muito bom para ser trabalhado na prova do Enem. Fique de olho nisso, aquela ideia de uberização, sabe? Mas aí são temas para outro capítulo. Vamos aqui o que nós temos no texto. Ó. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização do mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-70, e aqui esse pós-70 estou falando principalmente sobre a ideia de neoliberalismo, é onde vai estar inserida aquela ideia do trabalho informal, terceirização, flexibilização da lei trabalhista e tudo mais. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-70, a intensificação da inserção das mulheres foi um traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Entenderam o texto? Texto tranquilo e muito importante para a gente. Olha o que ele coloca para vocês. Ó. A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade, que é o que ele está colocando no texto para vocês, né? Isso acontece em virtude do quê? Por que eu cresço o espaço feminino no trabalho, mas esse espaço ele fica restrito, por exemplo, a empregos precários, de exploração, de flexibilização, de uberização e tudo mais? Veja, então, o que ele está perguntando, né? Essa condição aqui não é suficiente para estabelecer igualdade. Em virtude do quê? Aí você pode pensar, e eu iria com gabarito, a ideia, por exemplo, de uma manutenção de um status quo. Status quo é exatamente a condição que existe, né? Gerencial e dos padrões de socialização familiar. Existe uma questão cultural dentro da nossa sociedade, segundo o texto, que explica essa relação, né? Das mulheres estarem um determinado tipo de trabalho, isso é um trabalho mais masculino, feminino e tudo mais. Você tem que pensar o seguinte, ó, a sociedade brasileira ela é baseada principalmente numa relação de desigualdade. E, veja, e essa relação de desigualdade, o que ele chama de socialização familiar e tudo mais, ainda interfere muito nas diferenças de oportunidades. Nessas diferentes oportunidades que são oferecidas a grupos sociais no Brasil. Então, a questão de etnia, a questão da cor da pele, a questão de gênero, tudo isso ainda está associado a uma organização de desigualdade dentro da sociedade brasileira. Então, se eu parasse a pensar, por exemplo, a estagnação dos direitos adquiridos, o anacronismo da legislação, a legislação ela avança, gente. Ela está mudando. Nos últimos anos ela tem mudado bastante. PEC das domésticas, você pode pensar a própria Constituição de 88, que é pós-70 e tudo mais. Mas ainda assim, existe uma barreira cultural muito forte. A desestruturação da herança patriarcal. Gente, isso aqui não foi desestruturado ainda, né? Tanto que o nosso gabarito é a socialização familiar. A disputa da composição sindical. A discussão não é sobre sindicatos aqui. A exigência de aperfeiçoamento profissional, isso faz parte. E onde é que pode ser um distrator? Porque depois de 70, eu estou falando ali daquela ideia de toyotismo, lembra? Exige cada vez mais qualificação de competência, mas a discussão é sobre gênero. Não é a discussão sobre modelo de trabalho, você está entendendo? É a discussão como determinados tipos de gênero são subjugados a determinados tipos de trabalhos aqui, tá bom? Então, ficamos aí com o nosso gabarito, o item B, tá? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até a próxima.